a peste entre o meu povo, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha que versículo bonito, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela, Senhor, o teu querer, a tua vontade nas nossas vidas. Que nada roube a atenção, sermos ministrados por ti, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos, bem forte. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. Não vou demorar. Essa semana eu estava ouvindo as palavras que foram ministradas aqui sobre renovo espiritual, e Deus tem ministrado coisas tremendas no meu coração acerca do renovo espiritual. Renovar é fazer novo. E essa capacidade de se regenerar, de se reinventar, Deus nos deu essa capacidade. Deus deu para a natureza essa capacidade. Me recordo alguns meses atrás, quando eu vou para a chácara, a nossa casa de recuperação, eu passo em cima de uma linha do trem. Já tirei várias fotos. Na verdade, toda vez que eu passo lá, eu faço uma foto. E eu lembro uma vez que eu passei lá, e fazia alguns dias que eu não passava, e eu parei o carro, irmãos, e eu fiquei tão chateado, porque um lado da linha do trem, um incêndio deve ter acontecido, estava bem queimado ali a natureza. Eu fiquei tão chateado, falei, poxa vida, tão bonito aqui, que pena que ele ficou, marcado pelo fogo. Eu peguei e fui embora. E depois de alguns dias, eu passei naquele lugar novamente, e quando eu parei o meu carro para ver como estava, para tirar uma foto, para minha surpresa, a natureza já tinha se regenerado e já estava verde de novo. Provavelmente deve ter chovido naqueles dias e ajudou, E aquela natureza regenerou. Então essa capacidade de se regenerar, que existe na natureza, que existe em nós, é uma capacidade fantástica. Eu estava vindo para cá, para o culto, e recebi uma mensagem da irmã dizendo que tinha me pedido oração essa semana. A igreja tem orado por ela, pelo pai dela, e ela testemunhando que o pai já está melhor para a glória de Deus. Ou seja, regenerou. Então essa capacidade de regeneração, ela é fantástica, queridos. O renovo é fantástico. Esse renovo espiritual, Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu tenho falado muito acerca disso e tenho dito que muitas pessoas já buscaram, já oraram, já foram mais intensas, já se entregaram mais nas coisas de Deus, já foram mais envolvidas com as coisas de Deus,
Mas parece que com o passar de tempo, aquela paixão, aquele fogo, aquele desejo começou a diminuir. A Bíblia chama essas pessoas, no livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala acerca das igrejas da Ásia, vai falar que essas pessoas é como um morno. E o morno, o que é o morno? É algo que já foi quente e começou, vamos lá? E começou? Já foi quente, mas começou a esfriar. É aquela água que você tira ali, está ali na chaleira, e você tira do fogo, ela começa a esfriar. É aquele café que você faz, você põe na xícara, ele está quente, e daqui a pouco ele começa a esfriar, vai ficando morno. O morno é isso. E a Bíblia, quando fala desse morno espiritual, a Bíblia rejeita. Jesus vai falar que ele vomita esse morno espiritual. Não é aceito o morno. O morno é mais ou menos. O morno é aquele que se envolve, mas se envolve só até aqui. O morno não vai de cabeça, não faz as coisas com paixão. O morno não pula de cabeça. Ele tem reservas. Já fez, não faz mais, ou faz pouco. Esse é o morno. E é interessante que quem pode fazer esse diagnóstico, se nós hoje somos quentes, ou se nós estamos como esse morno, quem pode fazer? Somos nós mesmos. Eu acho bonito o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 11, na sua primeira carta. Ele está falando da ceia, e é interessante que ele vai falar da ceia. Ele explica como que deve ser a ceia, a memória que nós devemos ter de Cristo. E um dos aspectos que Paulo ressalta na ceia é: examine o homem a si mesmo. Então, olhe para você. E Deus me deu essa palavra hoje, para nós fazermos uma autoanálise. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Se nós estamos saudáveis ou não espiritualmente. E eu vou dar algumas dicas aqui hoje. Sintomas. Essa palavra sintoma, ela é interessante porque ela ficou muito falada, principalmente agora na pandemia. Quais são os sintomas? Tosse seca. Quais são os sintomas? Falta de ar. Perdeu o apetite. Ah, isso daí o que é? É Covid. Não era assim que os médicos faziam? Eu lembro quando o meu irmão teve Covid, e uma semana depois eu comecei a ter os mesmos sintomas. Eu lembro que eu fiz uma consulta online, e o médico me atendeu em 40 segundos, 1 minuto no máximo. Tosse seca? Tô. Tá com não sei o que? Tô. Tá com falta de ar? É, um pouquinho, bem pouquinho. Ah, mas você perdeu o paladar? Perdi. Isso é Covid. Por telefone mesmo. Fica em casa, não sai de casa. Falei, tá certo. O que eu faço? Toma bastante líquido, né? Pelos sintomas já deu para perceber o que era, irmãos. Pelos sintomas. Espiritualmente, nós podemos ter alguns sintomas que nós estamos como mornos, sim. O texto que eu li para vocês, ele é um texto provocativo. Quem não conhece esse texto, isso daqui aconteceu depois de uma oração. Salomão edificou um grande templo para adoração a Deus. E no dia que eles foram inaugurar o templo, Deus falou com Salomão. Ele orou, consagrou aquele lugar a Deus, e depois da oração Deus falou com ele. E qual foi a fala de Deus para ele? Se eu fechar os céus e não permitir que chuva caia na terra, se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, e se eu enviar
pestes, doenças no meio do povo. Daí, se vocês que chamam pelo meu nome, se realmente vocês se humilharem na minha presença, orarem, buscarem a minha face, se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados de vocês e vou sarar a terra de vocês. Aqui fala pra gente, irmãos. Deus falou, ó, se vocês se humilharem, se arrependerem, arrependimento gera mudança. Repita comigo, arrependimento gera mudança. Se você se arrepender, se converter. O que é converter? Mudar. O grande sintoma, se nós estamos na presença de Deus como frios, ou como morno, ou como quente, grande sintoma é a maneira que nós lidamos com o pecado. Porque o pecado, ele é inerente. Pecado faz parte. Pecado estará presente, não como uma opção prática. Pecado se chama acidente. Ninguém provoca o acidente porque quer provocar acidente. Acontece. Deixamos cair o copo, batemos o carro, não é porque quer. Às vezes, né, o pessoal parece que ela vai atrás, mas não é isso que eu quero dizer. Pecado é um acidente na nossa vida. Pecado pode acontecer? Pode não, ele vai acontecer. Mas o pecado, que é uma queda acidental, ele deve ter uma sequência. O que acontece depois que eu peco? Eu me arrependo. E o arrependimento genuíno, ele gera em nós a conversão, a mudança. O grande sintoma que a pessoa está morna espiritualmente é a forma que ela lida com o pecado. O pecado já não incomoda. O pecado já não é acidente. Pecamos eu sou falho mesmo, é meu jeito mesmo, eu sou assim. Isso é um discurso de quem está frio, de quem está morno. Porque o que está quente, o que está envolvido com Deus, quando ele peca, ele sente dor no coração. Não poderia ter feito isso, não gostaria de ter feito isso, e se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Ou seja, você está quente na presença de Deus, porque você não lida, você não é amigo do pecado. O pecado aconteceu, você errou, se arrependeu, pediu perdão, e Deus perdoa. Qualquer pecado, pastor, qualquer pecado Deus perdoa. Posso ouvir amém, queridos? Se se arrepender de coração, Deus perdoa, Deus cura, Deus restaura, e Deus te dá a capacidade para você buscar um renovo na presença dEle. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Mais fortes palmas, aleluias. Então, se eu tiver que dar uma característica, a primeira delas eu dou isso aqui, ó, a maneira que eu lido com o pecado. Como que eu estou lidando com o pecado no meu cotidiano? Será que eu já desenvolvi alguns pecados chamados pecados de estimação? O que é um pecado de estimação? Porque ele já não faz mais mal. Não é porque você está acostumado a fazer que ele deixou de ser pecado. Quem entendeu, diga amém. Mas é tão normal eu fazer, pastor, que não é possível que é pecado. É pecado. Lógico que é. Eu não preciso abrir aqui uma lista de detalhamento do que é pecado ou não, né, gente? Porque aqui nós somos em adultos. Posso ouvir um amém? Mas não é porque a gente tem uma rotina de fazê-los que eles se tornaram normais e que Deus já aceitou e que está tudo bem. O céu está fechado sobre nós. Os gafanhotos estão consumindo a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. As pestes estão tomando conta da nossa vida. Só que ainda nós estamos muito duros e resistindo à voz de Deus. Então,
orando e buscando a direção de Deus nessa madrugada, Deus me deu alguns diagnósticos para eu apresentar para vocês aqui nessa manhã. Em segundo lugar, a pessoa, quando ela não está bem espiritualmente, quando ela realmente está fraca espiritualmente, ela perde o interesse nas coisas de Deus. Nós não podemos perder o interesse nas coisas de Deus. Fala para o seu irmão do lado: não perca o interesse pelas coisas de Deus. Não perca o interesse. Vamos fazer um diagnóstico? Vamos fazer como que faz? Um negócio de exame de sangue? Não, não é check-up, é uma outra palavra. Como? Hemograma completo. Hemograma completo. Interesse pelas coisas de Deus. 0 a 10. Lembrando que 0 é 0, 10 é máximo. Fazer um hemograma. Interesse pela leitura da Bíblia, de 0 a 10. A Bíblia é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Interesse pelas coisas de Deus. Oração, de 0 a 10. Isso aqui é um hemograma, de 0 a 10. Como é que está? Comprometimento com a obra de Deus, de 0 a 10. Vai fazendo a conta aí, tá? Depois eu vou perguntar para vocês aí. As coisas de Deus. Interesse de louvar a Deus. Nosso nível de louvor a Deus, né? Durante o dia, durante a nossa semana, de 0 a 10. O que a gente tem ouvido mais? Percebe, queridos, que a gente começa a fazer uma análise, nós começamos a sentir vergonha. Pelo menos deveria ser assim. Comprometimento com a obra de Deus. Não, isso aqui não é problema meu. Fidelidade a Deus. Falamos de dízimo já hoje, de oferta. Qual que é o nosso envolvimento referente a isso? Coisas de Deus, fazer para o próximo. Sabia que é de Deus? Nosso nível de comprometimento de fazer para o próximo, 0 a 10. Coloca aí na escala, como é que está? Examine a si mesmo. Não sou eu que vou chegar para você e falar para você que se você está bem, se você está médio, se você está muito mal, se você está de recuperação. Não sou eu. Você tem que se analisar. A minha função aqui hoje, irmãos, é levantar a bola e deixar você chutar. Chuta aí. Tira aí a sua análise. Imprime o resultado depois do culto. E veja como você está. Veja, pastor, obreiro, irmão, irmã, jovem. Veja como você está. Jesus está voltando. Posso ouvir um amém, querido? Está voltando. Ah, pastor, mas eu acho que ele não vai voltar esse ano. Tá bom, pode ser que ele não pode esse ano, mas ele pode voltar para mim esse ano. Ele pode me recolher esse ano, pode recolher você nesse ano. Ah, mas eu estou cheio de saúde. Maravilha, né? Só morre quem está doente, então, é isso. O que eu quero dizer para você é que nós estamos lidando com a vida eterna. E aqui já vi um outro diagnóstico aqui, que eu já quero apresentar para vocês. A pessoa que não está bem espiritualmente, ela tem uma característica muito marcante. Sabe qual é? Ela está mais preocupada com essa vida do que com a vida eterna. É um outro diagnóstico que eu tenho. A preocupação maior é aqui. É o prazer, é o ter, é tá aqui, tá ali. Mas não tem um envolvimento, a preocupação com as coisas divinas. E é tão chocante isso que a gente prega uma palavra dessa e muitas pessoas ouvem e elas não reagem a uma pregação dessa.
Porque é mais confortável, é mais gostoso ouvir uma pregação dizendo você vai vencer, do que uma pregação dizendo vai se converter. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Mais forte as palmas. Aleluia. Então uma outra característica que para mim ela é fundamental é essa preocupação aqui, ó. Aqui. É só isso daqui. E a pessoa que tem essa característica, ela se apega a cada coisa louca, irmãos. Ela se apega a cada picuinha. Porque a visão dela é só isso aqui, ó. Ela está preocupada com a cor da parede. Ela está preocupada com a cadeira. Ela esqueceu que nós estamos lidando com uma vida eterna, que nós estamos lidando com uma realidade espiritual. Ela se esqueceu que Jesus está voltando. A preocupação dela é isso aqui. A preocupação dela é se é o teclado que vai tocar ou se vai ser o violão que vai tocar hoje. Ei, é vida eterna que nós estamos falando. Está preocupado se o irmão está com a camiseta branca e se a irmã está com a camiseta azul? Está preocupado com umas coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Vou deixar de servir a Deus. Por que eu vou deixar de servir a Deus? Porque Deus não me deu. Porque Deus tirou de mim. Deus está te livrando. Deus está te poupando de sofrimento. E você está murmurando contra Deus. Você não está bem espiritualmente. Se você está apegado a essas coisas aqui, se esquecendo que o nosso principal motivo de estarmos aqui é porque nós temos uma vida eterna preparada para nós. Que ainda que eu feche os meus olhos aqui agora, eu vou abrir os meus olhos perante Deus, e lá vou ter que prestar contas daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu deixei de fazer, porque eu estava preocupado com aquelas pequenas coisas. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus vai abençoar nessa geração aqui, ó. Deus vai abençoar nessa dimensão aqui, mas Ele quer nos dar vida eterna. Por isso se apega às coisas espirituais, porque isso sim é que nos leva para a presença de Deus. Você pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor essa manhã. Aleluia. Falta de interesse nas coisas de Deus. Você vai lá e você mede, irmão. Você mede de 0 a 10. Interesse de estar na igreja. Interesse de orar. Interesse de orar. Interesse de estar na igreja. Rede social é a maior prova que nós temos tempo. Rede social é a maior prova que nós temos tempo. Quem entendeu, diga amém. Eu comecei a fazer uma pós-graduação faz acho que umas 3 semanas, 2, 3 semanas. E eu estou tendo que ler 1 hora, às vezes 2 horas por dia. Estou tendo que ler. E depois que eu comecei a fazer e ler tudo isso daí que eu estou tendo que ler, eu comecei a pensar, ué, eu tinha esse tempo e não sabia. Porque eu achei que eu não tinha tempo, mas como que eu consigo ler? Eu tinha esse tempo. Eu estava preocupado com outra coisa. Mas esse tempo sempre teve. E o meu dia não tem 26 horas, tem as mesmas 24 horas. Mas eu não estava organizado, irmãos. Se você não está organizado com as coisas de Deus, se Deus não faz parte da tua organização, é que você tem um sintoma que você não está bem espiritualmente. Mas Ele vai te regenerar e te renovar nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aplaudir ao Senhor, aleluias. Então tem gente que perde o foco das coisas de Deus com muita facilidade. Também tem isso, né? Até o fato de vir para a igreja. Vir para a igreja, irmãos, é um sintoma também. Se você está bem espiritualmente, você quer estar na igreja, sabia disso?
Pastor, eu não tenho vontade nenhuma de estar na igreja. Irmãos, eu sei como é que é isso. Isso é que você não está bem, mas vai ficar bem em nome de Jesus. Tem pessoa que qualquer coisa tira ela da igreja. Qualquer convite, dos mais aleatórios. Tem uma festa. Depois eu vou na igreja, vou para a festa. Tem um bingo ali. Eu vou no bingo, depois eu vou para a festa, depois eu vou para a igreja. Agora começou a Copa do Mundo, né? Eu não sei nem qual que são os horários dos jogos. Não sei se vai interferir em horário de culto. Que hora que vai ser os jogos? 4 horas. Eu acho que não interfere, né? Mas para alguns vai interferir. Para alguns eu tenho certeza que vai interferir. Tem muita gente que vai acabar em casa. Exato. Então vai estar cheio. Pois é. Aí vai ser um tal, né? É porque o pessoal chegou lá em casa, pastor, sabe o que é? Fiquei meio assim. Eu sei, eu entendo tudo. Eu entendo tudo. Para mim, qualquer conversa cola, irmãos. Não precisa nem se esforçar muito para ser justificado. Para mim, não precisa. Explica para Deus. Naquele dia você fala para Deus. Não, é que Brasil e Sérvia, Brasil e Sérvia, Brasil e Camarões, e, né? Mas e o culto lá? O culto lá, depois eu vejo a... Irmãos, se você não está bem espiritualmente, qualquer coisa te tira da igreja. Se eu passar no corredor da igreja e não te cumprimentar, você vai ficar magoado, você não vai vir mais para a igreja. É que você está doente. Mas se você estiver cheio de Deus, se eu passar e não te cumprimentar, você está pouco ligando, porque o importante para você é aquilo que você vai receber do céu para a tua vida. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Mais forte as palmas, dá um glória a Deus. Maravilha! Eu já preguei 27 minutos, eu vou encerrar. Eu tinha muita coisa para falar, mas quero fechar a mensagem agora. Interessante do diagnóstico que nós precisamos fazer é que isso é fundamental para a nossa vida. E isso nós precisamos fazer periodicamente, para não dizer diariamente. Qual é a atenção que eu tenho dado àquilo que se refere a Deus? O que eu me alimento? O que eu tenho me alimentado? O diagnóstico que nós podemos fazer, nós podemos basear nisso, no que eu tenho me alimentado. Quais são as conversas que eu tenho? Você quer saber se você está bem ou não? Com quem você tem andado? Diga para quem está perto de você, diga assim: com quem você está andando? Com quem você está andando? Vamos fazer um teste? Pensa aí, pensa agora, as 5 pessoas que você mais convive na tua semana. Pensa essas pessoas, lembra delas. Daí eu pergunto para vocês: essas pessoas são pessoas que têm te aproximado de Deus, as coisas de Deus, ou são pessoas que certamente te afastam de Deus? Cuidado, hein? Cuidado. Você quer saber onde você estará daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Olhe para as pessoas que você mais tem andado. Se você for colocar numa balança, uma média aí, se essas pessoas são fracassadas, derrotadas, não tem nada de Deus, você não vai estar longe. Você pode ter certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Pastor, então eu tenho que fazer acepção? Não é acepção. Não é acepção. Mas se você quiser, eu te dou pelo menos uns 200 versículos da Bíblia que falam sobre isso.
E eu vou dar um para você. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na rodinha dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, aleluia. E na lei do Senhor ele vai meditar. Quando ele vai meditar? De dia e de noite ele é focado na lei do Senhor. Tudo que ele faz prospera. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá fruto na estação própria, as folhas não caem. Onde ele põe a mão, tudo que ele faz prospera para a glória de Deus. Pastor, eu não estou prosperando, então veja com quem você está andando. Pastor, a minha vida está uma praga, está travada, então veja com quem você está andando. Pastor, a minha vida parece que parou no tempo, então veja com quem você está andando. Porque se você estiver em Deus, ligado em Deus, na presença de Deus, tudo aquilo que você faz prospera, porque sobre a tua vida existirá a bênção de Deus. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouço do céu, eu perdoo os pecados, eu saro a vida dele. O Senhor vai te sarar nessa manhã. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus? Aleluia! Aplauda ao Senhor mais forte. Aleluia! Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Eu quero orar nessa manhã. Eu tinha mais coisas para dizer, confesso aos irmãos, mas eu acredito que o Senhor já falou com todos nós. E eu convido você a ficar de pé nesse momento. E nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus nesse instante. Vamos fechar os nossos olhos. Glórias a Deus.